Você já teve aquela sensação estranha de que já viveu isso antes? Não estou falando de déjà vu, estou falando de algo maior, mais profundo, mais perturbador. Você olha para sua vida e percebe, esse problema que você está enfrentando agora, você já enfrentou. Esse sentimento que você está sentindo agora, você já sentiu. Essa situação que parece nova, não é, você já esteve aqui. Só que com outras pessoas, em outros lugares, com outras roupagens, mas é a mesma coisa. É como se você estivesse vivendo o mesmo ano repetidamente. O calendário muda, você fica mais velho, o cenário se altera, mas a essência é idêntica. Em 2020 você tinha um problema específico, né? Em 2023 você achava que havia superado, mas em 2025 o problema voltou. Não exatamente igual, mas tão parecido que dói reconhecer. Em um relacionamento, você teve uma dinâmica dolorosa. Terminou, jurou que nunca mais, e 2 anos depois está em outro relacionamento, com outra pessoa, vivendo a mesma dinâmica. Diferentes atores. Mesmo roteiro no trabalho, você se sentiu desvalorizado, pediu demissão, foi para outro emprego e 6 meses depois está se sentindo exatamente do mesmo jeito. Diferente empresa, mesma sensação. É o loop temporal e você está preso nele. E aqui está o que é assustador. A maioria das pessoas passa a vida inteira no loop e nunca percebe. Elas acham que estão vivendo anos diferentes. Elas acham que estão progredindo, mas quando você olha de verdade, quando você realmente observa, percebe, elas estão vivendo o mesmo ano 10, 15, 20 vezes, mesmos medos, mesmos padrões, mesmas limitações, apenas com nomes e datas diferentes. E você pode estar pensando, mas eu mudei, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. E é verdade, você mudou. Você amadureceu, você aprendeu coisas, mas as estruturas profundas, os padrões emocionais, as crenças centrais, essas continuam as mesmas. E são elas que criam o loop, porque aqui está a verdade. Você não repete situações por azar. Você repete porque existe algo dentro de você, algo não resolvido, algo que continua criando as mesmas condições externas indefinidamente. É como se você estivesse assistindo a um filme e o filme está travando em um ponto específico. Volta, repete. E você, dentro do filme, acha que está vivendo coisas novas. Mas, na verdade, está apenas revivendo a mesma cena com pequenas variações. E o que cria esse loop? O que trava o filme no mesmo ponto? Traumas não resolvidos. Não estou falando necessariamente de grandes traumas. Não precisa ser algo dramático. Pode ser algo sutil, uma rejeição, uma humilhação, um abandono, uma traição. Algo que aconteceu e que você não processou completamente. E esse trauma fica ali congelado no tempo e ele cria um campo magnético. Ele atrai situações que ressoam com ele, que reativam a mesma ferida, que te colocam de volta no mesmo estado emocional. Por exemplo, você foi rejeitado quando criança. Seus pais estavam sempre ocupados. Você aprendeu que amor significa esforço constante para conseguir atenção. Isso ficou gravado. E agora, adulto, você escolhe parceiros que são emocionalmente distantes. Você trabalha para chefes que nunca te reconhecem. Você faz amizades com pessoas que nunca estão realmente disponíveis. E você acha que é azar. Você acha que é coincidência, mas não é. É o trauma não resolvido criando um loop, te colocando sempre na mesma situação emocional, com pessoas diferentes, esperando que dessa vez seja diferente, esperando que dessa vez você consiga consertar o que não foi resolvido lá atrás. Mas você não consegue porque você não está lidando com o presente. Você está lidando com o passado disfarçado de presente. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Existe uma diferença entre ciclos de aprendizado e ciclos de prisão. Ciclos de aprendizado são aqueles em que você repete até aprender. Você erra, você tenta de novo, erra diferente, tenta de novo. E cada vez você evolui um pouco, você aprende algo novo, até que um dia
você sai do ciclo porque finalmente integrou a lição. Esses ciclos são naturais, são saudáveis, são parte do crescimento, mas ciclos de prisão são diferentes. Nesses, você repete exatamente do mesmo jeito. Você não evolui, você não aprende, você apenas revive de novo e de novo e de novo. E a diferença entre os dois está em uma coisa: consciência. Nos ciclos de aprendizado, você está consciente. Você observa, você reflete, você integra, você ajusta. Nos ciclos de prisão, você está no piloto automático. Você reage, você repete, você nem percebe que está fazendo a mesma coisa. Então aqui está a pergunta que vai revelar tudo. Em qual versão do loop você está? Porque mesmo dentro de um loop, existem versões, existem camadas. Na primeira versão do loop, você nem percebe que está repetindo. Você acha que cada situação é nova, você culpa as circunstâncias, as pessoas, o destino. Na segunda versão, você começa a perceber: espera, isso me parece familiar, mas você ainda não sabe o que fazer. Então você continua repetindo, só que agora com a frustração adicional de saber que está repetindo. Na terceira versão, você entende o padrão. Você vê de onde ele vem. Você sabe o que está fazendo, mas ainda não tem as ferramentas para sair. Então você repete conscientemente o que é ainda mais doloroso. Na quarta versão, você começa a fazer pequenas mudanças, você testa coisas novas, às vezes funciona, às vezes você volta para o padrão antigo, mas existe movimento. Na quinta versão, você quebra o loop. Você finalmente vive algo genuinamente diferente. Então, em qual versão você está? Porque reconhecer a versão é metade da jornada. Quando você sabe onde está, sabe também o que precisa fazer para avançar. E aqui está algo importante que eu preciso te dizer. Cada repetição do loop traz uma informação. Cada vez que você revive o padrão, existe uma oportunidade oculta, uma mensagem que você ainda não captou. O loop não está te punindo, ele está te ensinando, mas você precisa prestar atenção. Pensa assim, imagine que você está fazendo uma prova e você erra uma questão. O professor te dá a prova de volta e diz: tente de novo. Você tenta. Erra de novo, ele devolve. Tente de novo. Isso pode parecer cruel, mas o professor não está te punindo. Ele está te dando chances até você acertar, até você realmente aprender. A vida faz isso com você. Ela te dá a mesma situação, de formas diferentes, até você entender a lição, até você fazer diferente. E a lição nunca é sobre a situação externa. A lição sempre é sobre você, sobre como você responde, sobre o que você acredita, sobre o que você precisa curar. Então, se você está no loop, se você está repetindo, não se desespere, não se culpe. Pergunte: o que eu ainda preciso aprender aqui? O que essa repetição está tentando me mostrar? Porque quando você realmente capta a mensagem, quando você integra a lição, o loop se dissolve automaticamente. Você não precisa forçar, você simplesmente sai, porque você não é mais a pessoa que precisa daquela experiência. Mas tem uma parte difícil, uma parte que muitas pessoas evitam. Para sair do loop, você precisa ir até o ponto onde ele começou, até o trauma original, até a ferida que nunca cicatrizou completamente. E você precisa olhar para ela, sentir ela, processá-la finalmente, não para ficar preso no passado, mas para libertá-lo, para que ele pare de criar o seu presente, porque enquanto você tiver algo congelado no tempo, você vai continuar voltando para aquele ponto de novo e de novo, até que você finalmente permita que aquilo se mova, que aquilo se cure. Então, e só então, você pode viver um futuro que não é uma repetição do passado. Existe um exercício poderoso que pode mudar completamente a forma como você vê os seus ciclos. Eu chamo de o observador do tempo. Funciona assim. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai desenhar uma linha. Essa linha representa a sua vida do nascimento até agora. E então você vai marcar nessa linha os momentos-chave, os eventos importantes, os relacionamentos, os empregos, as mudanças, as perdas.
E aqui está o que você vai fazer em seguida. Você vai procurar padrões. Você vai olhar para essa linha não como alguém que viveu esses eventos, mas como um observador externo, como um cientista analisando dados, como alguém assistindo a um filme da sua vida de cima, vendo tudo ao mesmo tempo. E você vai perguntar: o que se repete? Quais são os temas recorrentes? Quais são as emoções que voltam? Quais são as dinâmicas que aparecem de novo e de novo, né, com pessoas e situações diferentes? Então você vai ver o loop claramente, visualmente, e quando você vê de fora, quando você se torna o observador em vez do participante, tudo muda. Porque a maior armadilha do loop é que você está dentro dele. Você está tão imerso que não consegue ver a estrutura maior. É como tentar ler um livro com o nariz colado na página. Você só vê letras, não vê palavras, não vê frases, não vê a história. Mas quando você se afasta, quando você observa de cima, de longe, você vê a história inteira e ela faz sentido. E você percebe, não é que você é azarado, não é que o mundo conspira contra você, é que você está repetindo um roteiro específico. E agora que você vê o roteiro, pode reescrevê-lo, mas ver não é suficiente. Entender não é suficiente. Você precisa agir. E a ação que quebra o loop é sempre uma ação disruptiva. É fazer algo que você nunca fez antes. Algo que vai contra o padrão estabelecido. Algo que o loop não espera. Se o padrão é você se anular em relacionamentos, a ação disruptiva é colocar um limite claro. Pela primeira vez, sem medo de perder a pessoa. Se o padrão é você trabalhar demais e ser sempre o salvador, a ação disruptiva é deixar alguém se virar sozinho, pela primeira vez. Sem culpa. Pois, culpa... Se o padrão é você desistir quando as coisas ficam difíceis, a ação disruptiva é continuar pela primeira vez, mesmo com medo. A ação disruptiva quebra o loop porque ela introduz um elemento novo. Ela muda o C. E quando o C, o código muda, o resultado muda. Mas tem um passo ainda mais profundo. Ainda mais poderoso. É a decisão definitiva. Existe uma diferença entre querer sair do loop e decidir sair do loop. Querer é desejo, é esperança. Seria bom se decidir é compromisso. Eu vou, não importa o que aconteça. E aqui está o que acontece quando você realmente decide. O universo responde, não de forma mágica, mas de forma prática. Porque quando você decide de verdade, você para de se sabotar, você para de criar escape routes, você queima as pontes, e então as coisas começam a se alinhar, não porque o destino mudou, mas porque você mudou. E a sua nova energia atrai situações diferentes, pessoas diferentes, resultados diferentes, mas a decisão definitiva só funciona se vier de um lugar profundo. Se vier de cansaço real, de clareza real. Eu não posso mais viver assim, não pode ser superficial, não pode ser impulsiva. Tem que ser aquela decisão que você sente no corpo inteiro, que você sabe, sem sombra de dúvida, que é definitiva. E quando você toma essa decisão, o loop quebra naquele momento. Pode não parecer, externamente pode ainda parecer igual, mas internamente algo fundamental mudou. E essa mudança interna vai se manifestar externa, inevitavelmente. Agora, deixa eu te contar uma história que ilustra tudo isso. Tem um homem que viveu o mesmo ano durante 15 anos. Não literalmente, claro, mas emocionalmente. Ele trabalhava em empregos que odiava. Ganhava o suficiente para sobreviver, nunca para prosperar. Tinha relacionamentos superficiais. Sentia que estava desperdiçando a vida. Mas não fazia nada diferente. Todo final de ano, ele fazia promessas. Ano que vem vai ser diferente. Vou mudar de emprego. Vou viajar, vou fazer aquele curso, vou finalmente viver. E todo início de ano, ele estava fazendo exatamente as mesmas coisas, com pequenas variações. Mas a essência era idêntica, até que um dia ele fez o exercício do observador do tempo. E quando ele desenhou a linha da vida dele e marcou os eventos, ele viu algo chocante. Há 15 anos, ele estava exatamente no mesmo lugar emocional. Os cenários mudaram, as pessoas mudaram, mas ele não... E ele percebeu o trauma que criava o loop. Aos 20 anos ele tinha um sonho. Queria ser músico, mas o pai disse que isso era irresponsável, que ele precisava de um emprego de verdade. E ele obedeceu, enterrou o sonho.
e nunca processou a dor disso. E desde então ele vivia com raiva oculta, raiva do pai, raiva de si mesmo por ter desistido, e essa raiva criava um campo magnético. Ele escolhia empregos que odiava como punição. Ele se mantinha na mediocridade como rebeldia passiva. Você quis que eu tivesse um emprego de verdade? Aqui tá, mas eu vou odiar, e você infeliz. E isso é culpa sua. Quando ele viu isso, quando ele realmente entendeu o padrão, ele chorou. Chorou pelo sonho perdido. Chorou pelos 15 anos desperdiçados. Chorou pela raiva que carregou. Então, ele tomou uma decisão definitiva. Não ia mais viver assim. Não ia mais punir a si mesmo para punir o pai. Não ia mais desperdiçar anos em um loop que não o levava a lugar nenhum. Ele não largou o emprego de imediato. Não fez nada drástico. Mas internamente, algo fundamental mudou. Ele começou a tocar música de novo. Só para ele, sem expectativa, sem objetivo, só pelo prazer que ele havia esquecido. E ele começou a fazer escolhas diferentes, pequenas, mas conscientes. Ele parou de dizer sim para tudo no trabalho, ele começou a investir tempo em coisas que importavam para ele. Ele teve uma conversa honesta com o pai, não para culpar, mas para liberar. E 6 meses depois, sua vida era completamente diferente. Não externamente. Ainda no mesmo emprego, mesma casa. Mas internamente, ele era outro. E essa mudança interna começou a se manifestar. Oportunidades apareceram, pessoas novas entraram na vida dele. Ele saiu do loop não porque forçou, mas porque decidiu e porque finalmente processou o que estava congelado no tempo. Essa pode ser a sua história. Você não está condenado a viver o mesmo ano para sempre. Você não está preso no loop eternamente. Você está preso até perceber que está preso. E até decidir, de verdade, sair. E sair não significa que tudo vai ser perfeito. Não significa que você nunca mais vai ter problemas. Mas significa que você vai ter problemas novos. Problemas de crescimento, não problemas de repetição. Então, aqui está o convite. Observe o seu loop, desenhe a linha, veja os padrões, identifique o trauma original, processe-o, sinta-o, libere-o e então tome a decisão definitiva. Não de forma dramática, mas de forma profunda, de um lugar de clareza absoluta. E faça algo disruptivo, algo que você nunca fez, algo que quebra o ser. E então, observe. Observe como a vida responde, observe como você responde. Observe como lentamente, mas inevitavelmente, você começa a viver dias genuinamente novos, meses genuinamente novos, anos genuinamente novos, porque você não estava preso no tempo, você estava preso em um padrão. E padrões podem ser quebrados. Você só precisava ver, entender e decidir. Agora você sabe como o loop ainda pode estar lá, mas você não está mais preso nele. Você está consciente dele. E consciência é o primeiro passo para a liberdade. O próximo passo é seu. Você vai continuar repetindo ou vai finalmente viver? A escolha sempre foi sua. Você só não sabia que tinha escolha. Agora, sabe